Agora chegou a hora da gente falar, vamos continuar falando aí, né, dessa proteína, né, da carne bovina. Vamos falar então do mercado do boi gordo. A análise semanal é de Alcides Torres, nosso analista e consultor de mercado da Scott Consultoria, que já está aqui comigo. Muito boa tarde, bem-vindo, Alcides. Boa tarde, obrigado pelo convite. Estamos à Então, disposição. tudo jóia. Vamos começar então, né? Como é que está se comportando o mercado nesse início de setembro, Alcides? Bom, o mercado está firme e robusto, tá? Diminuiu a oferta de gado, diminuiu a oferta principalmente de fêmeas, né, que não estão indo mais para o abate. E, em função disso, o mercado ficou mais comprador do que vendedor. E, por causa disso, os preços ou estão subindo ou estão bem firmes. Então, o mercado comprando mais, não é? O preço estável nas principais praças, essa alta aí com sinais de redução, como você falou, na oferta de animais prontos para abate, né? Então, essa alta durante a semana? Essa alta ela vem se desenvolvendo desde o começo de setembro, como você falou, tá? E, quando a gente fala em alta, é a alta da cotação da arroba do boi gordo, para o pecuarista. Tá? A entre safra, a safra finalmente terminou, né? Ela durou aí 8 meses, e agora a gente está no período de entre safra, em função da senescência do capim, da queda do valor proteico do capim, em função disso, os preços acabam subindo. Tem uma característica também. Nesse segundo semestre, a maioria do abate de bois gordos e não mais de vacas ou novilhas, e em função disso, o preço sobe porque o boi, a cotação do boi é sempre maior do que a da vaca e a da novilha. E falando na cotação, como é que tá a arroba, então, do boi gordo, Alcides? Olha, considerando a Praça de São Paulo e boi destinado à China, está em R$ 250, tá? Boi mercado interno 245, mas isso é uma referência de preço. Tá? É claro que se a minha boiada estiver mais perto do frigorífico, eu posso ganhar mais, se ela estiver bem acabada. Tem um monte de características particulares que fazem o preço oscilar. Mas esses são os preços de referência. Preço de referência e como é que na análise da Scott essa semana, o mês de setembro em si, Scott? Olha, terminando agora aí a primeira quinzena, a gente deve ter aí um afundamento, né, na procura por carne, porque a elasticidade e renda, do ponto de vista de carne vermelha, você mostrou uma foto muito bonita aí, eu vou ficando com menos dinheiro, eu consumo menos carne vermelha, tá? Mas a expectativa para outubro, novembro, dezembro é de consumo melhor, primeiro porque a gente tem um desemprego, um dos menores índices de desemprego dos últimos anos. A gente tem pagamento de 13º salário, bonificação de final de ano, mais empregos temporários, né? Então, tudo isso leva a um consumo de carne maior e também isso acaba puxando, é uma das razões, né, entre tantas, uma das razões da elevação do preço da carne. Alcides, eu quero te pedir desculpas, eu te chamei de Scott, mas querendo associar, não é? A Scott Consultoria aqui. Alcides, você está falando daquela foto que a gente mostrou em relação ao nosso site, não é? Uma foto bonita mostrando mais um mercado aí, o Canadá voltando a comprar a nossa proteína animal. Como é que você analisa também esse fator aí? Porque a gente tem muitos mercados aí, mas agora é sempre bom, né? Abrir mais mercados, vender mais a nossa proteína animal. A gente está falando aqui de carne bovina, mas a gente estende as outras proteínas também, né, Alcides? Olha, com relação a... Bom, é o seguinte, meu nome é Alcides, mas o meu apelido é Scott, viu? Então, fique à vontade de me chamar do jeito que você achar melhor. Com relação ao Canadá, em função da depressão de oferta nos Estados Unidos, é o menor rebanho dos últimos 50 anos nos Estados Unidos, os Estados Unidos estão importando boiadas em pé do Canadá e do México para baterem nos Estados Unidos. E, em função disso, tanto o Canadá como o México estão comprando mais carne bovina brasileira. Tá? E esse ano a gente deve ter um recorde de exportação. E ainda bem, porque foi uma excelente válvula de escape, que a gente teve muita oferta ao longo do ano. Tá? Então, o Brasil não só produz carne para o mercado interno, mas a gente está exportando o excedente
para o restante do mundo. E é um alimento de altíssima qualidade. Alcides, eu queria pontuar com você, a gente está falando aqui ao longo desse mês, no final do mês de agosto, enfim, dessas queimadas que estão acontecendo aí no país. A gente fala também que 60% do país tem essa fumaça, não é, proveniente dessas queimadas que vêm ocorrendo. E a gente está mostrando também os impactos no agro e também, puxando aqui para o nosso setor de carnes, impacto também na pecuária. Você acredita que se essas queimadas continuarem, a gente está vendo aí propriedades, né, queimadas, a gente falou muito aqui da cana de canaviais, mas o pasto queimado, enfim, você acredita que isso pode ser um cenário para 2024 ainda, em relação a preços, oferta? Como é que a Scott está avaliando isso ou a gente pode ter alguma coisa ruim ou não? Olha, sim, o fogo controlado ele é útil, tá? Agora, o fogo descontrolado, como a gente tem assistido, isso aí pode ser comparado a um grande desastre natural, tá? O Brasil é um país que não tem terremoto, furacão, maremoto, essas coisas todas, mas a gente tem um bando de tantã que fica pondo fogo em tudo quanto é lugar. São pessoas totalmente desprovidas de qualquer senso de humanidade, tá? São pessoas perigosas, né? E sim, esse fogo todo, ele não só prejudicou a cana, mas ele acabou com cafezais, com seringais, com pastagens, né? Com as palhadas todas que a gente vive num país tropical, e o mulching, a cobertura à morte é muito importante, e todos esses anos de trabalho, tudo que acontece no campo leva tempo, porque a gente lida com a natureza, isso foi tudo instantaneamente destruído, tá? O capim ele se recupera rapidamente, mas nós acreditamos em atrasos para a recomposição do capim, para até ele atingir um ponto ideal de pastejo, que se começar a chover agora, isso vai acontecer daqui a 60 ou 90 dias. Então, a gente vai ter uma pressão extraordinária, uma pressão fora do normal, em função desses incêndios. Tá? E a gente já começa a pensar que o mercado funciona muito com a expectativa do fato. Né? Pense que a gente precisa de milho, de soja, de grãos de maneira geral, para a produção de farinhas, de torta, para alimentar todo esse nosso rebanho bovino, suíno e de aves. Tá? Tudo isso acaba sendo prejudicando, produção de leite, de lácteos, assim por diante. Tá? Então, a gente tem, sim, um cenário preocupante. Agora, se bem que, se você me perguntar se esses incêndios prejudicaram o mercado pecuário de corte nesses dias, não. Tá? Ao contrário, a gente deveria ter uma oferta maior de gado em função das queimadas, o que a gente teve foi uma redução. Quer dizer, o gado já tinha sido destinado aí ao consumo e é por isso que os preços subiram, independente do fogo, tá bom? Tá certo, Alcides. Muito obrigada pela análise da semana, viu? E até a semana que vem. Muito obrigada. Conversei com o Alcides Torres, que é analista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Muito obrigada mais uma vez. Até lá, semana que vem, viu? Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.